Olá a todos, vamos fazer a economia em ação dessa quinta-feira e sendo do comentário diário de hoje, que foi sobre os dados do varejo, né? Bem, primeiro eu vou falar um pouco do varejo, tentar apontar aí algumas coisas que eu acredito como relevantes. Primeira coisa, veio muito bom número, né? A projeção do mercado era 0,4, a minha era 0,6, veio 1,3. E se a gente observar os dados aqui do varejo, realmente, né? Esse gráfico aqui, ele mostra a variação anual. Novembro de 2011 contra novembro de 2010 e assim sucessivamente, né? E a gente está rodando aí com uma variação de 6,8%, quase 7%, um patamar que eu acredito que dá para ver aí que é bastante robusto, né? Mais do que isso, né? Se você pegar a média móvel trimestral do volume do IBGE, do volume da venda no varejo no IBGE, olha só o crescimento bastante robusto, uma situação para lá de favorável. Bem, o que favoreceu esse comportamento do varejo nesse nível, nesse patamar? Na minha opinião, foi a conjunção de dois motivos. De um lado, você teve uma base de comparação mais baixa, né, em relação à variação marginal, ou seja, mês contra mês, estava zerado no anterior. Então, isso daí facilita, né, proporciona, né, um crescimento, qualquer crescimento se torna mais potente, né, ou mais possível quando isso acontece. E você teve também um processo de corte na taxa de juros que se iniciou em agosto, final de agosto, começo de setembro, que bateu agora. Quer exemplo disso? Por exemplo, no comércio varejista ampliado, que tem automóveis, se você pega em outubro, a variação mensal tinha caído 2,6%. Agora, em novembro, cresceu mais de 4%, que o crédito voltou a ficar um pouco mais facilitado, né, para o consumidor, reagiu consumindo. Então, a gente aí numa situação de média móveis trimestrais bastante poderosas, eu coloquei dessa forma aqui, pelo seguinte sentido, a minha regressão de PIB, quando eu apresento para vocês os meus números de projeção de PIB, leva muito em conta os valores trimestrais de varejo e produção industrial. Então, isso que eu quis apontar aqui. Só que eu quero, né, trazer uma questão aí para a gente pensar, e esse que é o objetivo da Economia em Ação de hoje. Aqui no gráfico aqui que a gente está vendo a variação da indústria contra a evolução do varejo. Eu transformei em número índice, só para facilitar a visualização, base 100 em janeiro de 2007, para os dois saírem do mesmo ponto, para a gente ver a trajetória. Em vermelho está o varejo, né, aquele crescimento muito parecido, enfim, na velocidade que a gente tinha visto antes, e aqui é a indústria. A indústria começa a crescer, cai em 2008 com a crise, depois ela se recupera e fica estável. Praticamente não saiu em relação ao patamar pré-crise. Isso tem algumas implicações. Primeira delas, por mais que o varejo esteja vindo bem, o PIB como todo não deve se apresentar tão fortemente por conta do constrangimento da indústria. A não ser que serviços e agricultura venham muito forte, coisa que eu não acredito, a indústria, né, mostra aí um sinal de... para além da acomodação, já está caindo um pouco. Você observa essa parte final aqui, ela tem uma tendencinha de queda, já está desacelerando. Então o governo em 2012, eu acho que ele vai querer transferir o calor dessa linha para essa linha, ou seja, fazer que impulsos alimentem, por exemplo, mais fortemente a produção industrial. Que é um exemplo muito claro disso. Vendas no varejo, um dos setores que mais cresceu em novembro foram os dados foi o setor de material de escritório e informática. O IBGE mesmo já aponta um dos motivos para ter subido tanto informática. Entre eles foi a queda do preço do microcomputador, caiu 12% em termos na variação anual, segundo o IBGE, dados de dezembro de 2011. Então, por exemplo, imagina se você é um produtor de computadores aqui, você está vendo o preço do seu produto cair, no caso caiu 12%, o custo da mão de obra subir porque o desemprego está em baixa, porque o empresário vai ter que investir. Não tem como, a margem de lucro está comprimida nesse sentido. Então, é isso que o governo vai ter que saber fazer, transferir energia daqui, ou seja, o consumo da família, para a indústria. Como ele pode fazer isso? Pode tentar controlar o câmbio de novo, evitando a concorrência. Pode criar incentivo, no sentido de ou mexer no câmbio para desvalorizar, mas ou fazer medidas pontuais de protecionismo ao mercado, proibindo importação de algumas coisas, né, nesse momento. A retórica do governo é um pouco essa e faz sentido. Não sou tão crítico a isso também, não. Obviamente, isso desorganiza o mercado, né, as variáveis macroeconômicas, mexer em variável financeira desse jeito sempre temerário, mas então ele pode fazer via câmbio, pode fazer via criando barreiras à importação, pode reduzir impostos do setor, ele pode fazer muita coisa. Isso para dizer que cabeça de ministro, a gente não consegue saber antes o que ele vai fazer. Ele pode realmente ter um monte de ferramenta,
Mas esse gráfico aqui indica que ele vai fazer alguma coisa. Então, prestamos atenção. Vendas no varejo veio ótimo, sem ter o que reclamar, mas tomemos cuidado aí com ficar tão otimistas também quando se trata do final do ano passado. Não deve ter vindo bom PIB, não, em 2011. Bem, esses principais, são os principais eventos aí dessa economia ação de hoje que eu trouxe aí a questão do varejo versus a indústria, uma questão que tem que ficar atento nos próximos dias. Bem, é isso, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Até!